8 diz o seguinte: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, era jovem, era novo, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Versículo 20. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher lhe dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Ana havia feito um voto a Deus e devolveu Samuel ao Senhor. Todos conhecem a história. E voltando para a sua casa, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua grandeza e fidelidade. Que o teu nome seja exaltado. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós entregamos esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, vocês conhecem a história de Samuel. Samuel foi profeta, Samuel foi juiz, e o período aqui que nós estamos meditando ainda era o período dos juízes, e os juízes estavam ali, vamos assim dizer, reinando sobre Israel, julgando Israel, estava trazendo as orientações de Deus para o povo de Israel. E isso durou mais ou menos 350 anos, vindo a acabar quando Israel passa para o período de monarquia. E quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. No capítulo 8, nós vamos ver o povo de Israel pedindo um rei. Só que eles pedem um rei não porque eles queriam que o Senhor continuasse em seu sistema teocrático, reinando sobre eles, mas eles estavam pedindo um rei a Deus porque eles queriam ser como os outros, como as outras nações. Isso é um perigo, quando nós, igreja, queremos nos assemelhar com quem nós não devemos nos assemelhar. Isso é um perigo quando a igreja do Senhor quer trazer para o seu átrio, quer trazer para a sua comunhão aquilo que o Senhor não quer. É um perigo. E nesse cenário que nós acabamos de ler, que vimos aqui sobre Samuel, ele vivia em uma sociedade corrupta, uma geração corrupta, uma geração que se entregou aos prazeres da carne, uma geração que se entregou aos prazeres que o pecado traz. Era nesse cenário que estava ali Samuel. Só que Samuel já nos ensina uma coisa, que mesmo vivendo nisso tudo, se nós olharmos para o versículo 26, nós vamos ver: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Samuel está nos ensinando uma coisa, que independente de onde estivermos, independente da sociedade que vivermos, nós podemos crescer em estatura e no favor do Senhor. Samuel já nos ensina isso. Então, ainda aqui a guisa de introdução, Samuel era profeta, como eu já disse, e desde pequeno ele já ministrava. Desde pequeno ele já estava falando das coisas de Deus. Deus o havia chamado. Vocês conhecem o chamado de Samuel. Samuel, nós vamos ver isso, aqui no texto. Deus o chamando, Deus o ensinando. Aqui no capítulo 3 nós podemos ver isso.
E como eu já disse, a geração de Samuel, ela era uma geração corrupta, corrompida ao pecado, que se prostrava ao pecado, que andava no pecado, andava na desobediência. Porém, Samuel a todo tempo, ele ficava, ele dormia e ele crescia no meio da presença de Deus. Se nós olharmos, você pode seguir aí com a sua Bíblia, em Samuel 3:3, você vai ver onde ele estava. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Porque quando chegava o dia, e ali no tabernáculo, a lâmpada era apagada, porque estava de dia. E lá Samuel estava. E aqui a gente já pode aprender uma coisa, gente: crente tem que gostar de estar no meio do povo de Deus. É muito estranho crente que não gosta de estar aonde o povo de Deus está. É muito estranho crente que não gosta de estar aonde a arca de Deus está, aonde a presença de Deus se manifesta, se revela. É muito estranho crente que não gosta de aprender da palavra do Senhor, das coisas de Deus. É muito esquisito. O povo de Israel, eu não vou falar sobre isso hoje, mas se nós formos para o capítulo 4, eu falei sobre isso de manhã lá na igreja. O povo de Israel pulava, bradava, gritava, mas estava distante de Deus. Porque não era muito falar, não era muito gritar, mas é estar com o coração prostrado em espírito e em verdade. Samuel entendia isso. Desde pequeno, como diz o texto que nós lemos, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma escola sacerdotal de linho. Já estava ali, já estava ministrando. Por isso que é tão importante o ministério infantil das igrejas, que às vezes não são tão valorizados, mas devem ser, porque as nossas crianças precisam aprender quem Deus é. Por isso que é bom, eu já vi que aqui já teve um culto de criança, é ter culto de criança mesmo. Bota a criançada para cantar, para falar das coisas de Deus, para repetir a Escritura, para desde pequeno já ir crescendo e já ir ministrando as coisas do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, sendo ainda jovem. Ministrar aqui, gente, ministrar é ensinar, ensinar. E no meio do povo de Deus precisa ter o quê? Ensinamento. Precisamos ensinar, precisamos aprender da Santa Escritura. Mas aqui eu gostaria de entrar no meu primeiro ponto. É que mesmo Samuel estando no meio dessa sociedade toda corrupta, corrompida, a gente pode aprender uma coisa aqui, que não é o meio que vai influenciar o crente, mas é o crente que vai iluminar o meio e o mundo. Não vai ser a sociedade que vai nos influenciar. Não é o político A ou o político B. Não é o governo A ou o governo B. Mas nós devemos, assim como é o tema do retiro, do congresso, ser luz na terra, luz nesse mundo. Ser agentes de Deus, como propagadores da verdade. E não propagadores de propagar por propagar, mas viver o que pregamos. Porque imagine, irmão, vamos ser sinceros, quando pregamos o Evangelho a alguém, quem está nos ouvindo sabe que se o que nós estamos falando é verdade ou não na nossa vida. Nós devemos pregar o que vivemos, devemos ensinar aquilo que nós somos, e nós somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus.
restaurados, regenerados, em processo de santificação, justificados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, pois fomos justificados mediante a fé. O sangue de Cristo Jesus paira sobre a nossa vida. Na cruz do Calvário, o nosso pecado cai sobre ele. E hoje, entendendo este sacrifício, fomos justificados em Cristo Jesus. Então, como crentes, como justificados, como eleitos, devemos pregar por onde passarmos e viver isso. E viver o que pregamos. Porque senão a palavra de Deus ela pode se tornar uma mentira na nossa boca. Podemos estar abrindo os nossos lábios e balbuciando verdades, mas verdades que são mentira, porque não vivemos o que pregamos. Samuel ministrava perante o Senhor, e ele crescia em estatura e no favor do Senhor. Samuel, irmãos, ele estava aqui exposto a muitas coisas, e uma das coisas que ele estava exposto eram as falcatruas do sacerdote. Eli, o sacerdote maior, ele tinha 2 filhos chamados, vocês lembram o nome? Ofni e Finéias. Se vocês voltarem aqui no versículo 12 do mesmo capítulo, você vai ver o que os filhos de Eli faziam. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Irmãos, Ofni e Finéias eram líderes do povo. Ofni e Finéias eram sacerdotes do povo. Ofni e Finéias eram aqueles que recebiam do povo o sacrifício. Eles recebiam. E quando eles recebiam o sacrifício do povo, o sacrifício deveria ser queimado. E como diz o livro de Levítico, capítulo 3, deveria ser queimado de forma completa, total. Não é pela metade, não é uma parte, mas é a parte completa, é total. Mas eles tramavam, eles maldiziam as coisas de Deus, inclusive o povo. O versículo 14 e o 15 vai dizer que eles estavam ali metendo e faziam separações, metiam o garfo, faziam separações, pegavam coisas para eles, separavam sacrifícios para eles. E o versículo 16 vai dizer: se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quando quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de mandar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. A oferta era para Deus, e eles desprezavam aquilo. Como líderes, irmãos, não podemos desprezar as coisas de Deus. Não podemos desprezar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Deus tem nos dado oportunidade para servi-lo. E o que nós temos feito com a oportunidade que Ele tem nos dado? Deus tem nos dado oportunidade, como líder da nossa casa, como maridos, de guiar as nossas esposas, educar os nossos filhos e ser testemunha por onde a gente passa. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele vai nos ensinar que a esposa precisa se sujeitar ao seu marido e o esposo precisa estar pronto para morrer por sua esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Como tem sido o nosso sacerdócio em casa, na escola, no nosso andar, na nossa faculdade, no nosso trabalho? Meus irmãos, eu sou controlador de tráfego aéreo e eu faço algumas missões Brasil afora, e às vezes
tem cristãos que vão comigo. E muitos colegas de trabalho, crentes, casados, a primeira coisa que faz quando entra num avião é tirar a aliança, é renegar o sacerdócio, é fazer como Ofni e Finéias, é se esconder, é viver de uma forma pecaminosa, é viver uma vida dupla. E era o que Ofni e Finéias fazia aqui. Mas Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. É possível, mesmo vivemos debaixo de uma sociedade corrupta, de líderes corruptos, de pessoas corruptas, nós crescemos e vivemos no Senhor e recebemos o seu favor. Você quer ser honrado por Deus? O versículo 30 vai dizer que Deus honra quem honra. Se você quer receber a honra do Senhor, honre a Ele, viva para Ele, caminhe por Ele, tenha a sua vida prostrada aos pés dEle, porque é isso que a Escritura nos ensina, e é isso que nós podemos ver aqui na vida desse jovem Samuel, desse jovem profeta. E Deus tem chamado Samuéis no meio dessa geração corrupta. Deus tem nos chamado. E o que nós temos feito com esse chamado? Samuel, ele não se deixa influenciar por isso, ele cresce porque ele está em Deus. Se nós olharmos o texto que é tema aqui do congresso, Mateus capítulo 5, vai lá comigo rapidinho. Mateus capítulo 5, versículo 13, exatamente sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus está aqui em meio ao Sermão do Monte. Ele fala primeiro sobre as bem-aventuranças. E Jesus ele está aqui revelando o problema que nós temos, o problema do nosso caráter, o pecado. E mostrando para nós que o pecado ele é mais profundo do que maus hábitos. E o Senhor ele está aqui mostrando essas coisas. Ele nos diz no versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para não mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O que o Senhor está nos dizendo? Nós precisamos salgar. A sua palavra na nossa vida precisa ser uma realidade, precisa ser uma verdade, precisa ser uma testificação de que nós passamos por essa salvação e que nós hoje somos remidos pelo sangue. E os nossos companheiros de trabalho e por onde nós passamos precisam ver que nós somos sal. E não um sal que só fica dentro do saleiro, mas ser sal fora do saleiro. Ser sal, irmãos, dentro da igreja é muito fácil. Porque aqui todo mundo fala como crente, né? Tem sua fraseologia, o seu palavreado, né? Nós nos vestimos bonito, vemos ao culto. Só que nós vivemos nesse mundo. E o Senhor diz que nós precisamos ser sal neste mundo, luz neste mundo, evangelizar este mundo, trabalhando, orando, caminhando e pregando que só o Senhor salva. Que antes de Cristo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas hoje nós fomos resgatados. Pregar isso para o mundo, expor ao mundo que nós somos pecadores e que Ele nos salvou. Amém, amados? Agora eu entro aqui no meu segundo ponto. E como não ser influenciado, afinal? A primeira coisa que a gente aprende com Samuel é que Samuel ele ministrava, como eu li. Samuel ministrava perante o Senhor. E como que eu faço para ministrar? Irmãos, a gente só pode ministrar aquilo que a gente conhece.
Se eu for ensinar aquilo que eu não conheço, vai ser um desastre. Você concorda comigo? Eu preciso ensinar aquilo que eu vivo. E eu preciso ter na minha mente a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são pensamentos. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? A sua mente precisa estar cheia da palavra de Deus. Você só vai poder ensinar se você conhecer o que você ensina. Você só pode pregar o Evangelho se de fato você o conhece e de fato vive isso. Porque senão vamos nos tornar hipócritas, longe das coisas de Deus, distantes das coisas de Deus. Serão domingos após domingos sem sentidos. E as pessoas talvez não crerão, mas verão em você que o que você fala é verdade, porque você vive isso. Lembro-me de uma história em que Teverhum, que é o patrono dos liberais e dos ateus, ele estava saindo na Inglaterra e ele estava passando por uma esquina, e quando ele passa por uma esquina, Hume encontra um jovem pergunta para ele: aonde você está indo? E Hume diz assim: ateu. Hume diz assim: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. George Whitefield foi um grande pregador. E aí o jovem interpela e diz: mas vem cá, você não crê em nada do que Whitefield prega? Então o que você está indo fazer lá? E Hume responde da seguinte forma: eu não creio no que ele prega, mas ele crê. Eu não creio em nada que ele diz, mas ele crê. E esse é o motivo que eu estou indo ouvir. Irmãos, quando a palavra se torna uma verdade na nossa vida, e não somente algo cotidiano, pessoas se chegarão a você perguntando o motivo da sua fé. Por que você crê nisso? Por que você vai ao culto aos domingos? Por que você não abre mão de ir para a igreja? Por que mesmo com a chuva caindo você não deixa de estar presente? Por que mesmo com seus filhos doentes ou com você doente, você não abre mão de estar na igreja? As pessoas aí fora não conseguem compreender isso. Por que você fala diferente? Por que você paga as suas contas em dias? Por que você não aceita mentira? Porque não é simplesmente, irmãos, só falar, mas é falar, ministrar e viver o que ministra. Deus está chamando o seu povo para ministrar e para viver essa ministração. Deus está nos chamando para isso. Ele nos chama para viver o que pregamos, para que nós venhamos a ser testemunha, como diz o texto bíblico. Eu vos darei poder para que vocês sejam minhas testemunhas. O Espírito Santo está em nós. Só podemos ser luz porque Ele brilha em nós. O Espírito de fato tem brilhado em você? O Espírito Santo de fato tem brilhado na sua família, na sua casa, nas suas decisões? Porque é para isso que o Senhor, Ele nos chama. Tenha uma mente, meus irmãos, cheios
da palavra de Deus, uma mente cheia do querer de Deus, porque quando o pecado ele bater a sua porta, a resposta que você dará será a resposta bíblica. Jesus, em Mateus capítulo 4, quando ele é confrontado por Satanás, como que Jesus reage ao pecado? Com a palavra. Agora eu te pergunto, se a palavra não fizer parte da sua mente, da tua vida, como que você vai conseguir responder ao pecado? Como que você vai conseguir vencer ao pecado se a tua leitura bíblica é simplesmente distante? É uma vez por semana. Não há tempo de oração, não há momento de gastar o tempo com Deus, mas distante, longe das coisas de Deus. Como vamos conseguir vencer o pecado ou ministrar a palavra de Deus se não vivemos e não lemos a tua palavra? Irmãos, é muito estranho o crente que não lê Bíblia. É muito estranho o crente que não estuda a palavra de Deus. Muito estranho. Quando eu dou aula, sou professor de teologia, e um dos problemas da história da igreja, quando nós estudamos principalmente a era pós-moderna, nós vamos ver que é exatamente a pregação e leitura bíblica. Cultos que nós vemos por aí onde não há espaço para a palavra de Deus. Não há espaço. Se nós não estudarmos a palavra de Deus, seremos péssimos crentes, péssimos pastores, péssimas ovelhas, péssimos ministros de louvor. Péssimos. Porque serão palavras vazias, canções vazias, repetidas, sem teologia, sem ensino, sem palavra de Deus. Como vencer essas coisas? Tendo palavra na mente. Outra coisa que eu trago é a obediência, em ouvir a voz de Deus. Se nós olharmos aqui para Samuel no capítulo 3, Deus o chama e Samuel sempre está disposto. Eis-me aqui. Ele estava deitadinho, estava dormindo, estava ali. Aí o Senhor, Samuel, Samuel, Samuel logo se levantava e dizia: eis-me aqui. Éster, você está falando do Éster porque eu conheço o Éster. Éster, eis-me aqui. Aloísio, eis-me aqui. Talita, eis-me aqui. É assim que nós devemos estar prontos para responder o chamado de Deus. Não é pensar uma, não pensar duas ou três. Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. É para ir, eu vou. É para voltar, eu vou. É para me calar, eu vou. É para prosseguir, eu vou. É para ficar quieto, eu fico. O Senhor me dá a direção. Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui. Obediência em ouvir a voz. E se nós não conhecermos a voz de Deus, se nós não estudarmos a palavra de Deus, não vamos saber identificar que voz é. No mundo existem muitas vozes. Presta atenção aqui. No tempo não dispersa não. Não vou me demorar. No mundo, irmãos, existem muitas vozes. Muitas vozes. Mas é o Senhor que chama as suas ovelhas. E as ovelhas reconhecem a sua voz. João capítulo 10. O próprio Senhor disse isso, que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Então, irmãos, se não estamos reconhecendo a voz do bom pastor, precisamos rever os nossos conceitos de ovelha. Como não cair nessa tentação que o mundo nos traz também? Ter a palavra, obedecer e não quebrar a lei de Deus. Não quebrar. O Fininho Finés quebrava a lei de Deus aqui, como a gente viu o tempo inteiro.
tempo inteiro, quebrando a lei de Deus, como líderes espirituais, quebrando a lei do Senhor. E para nós, quando olhamos ou ligamos a televisão, você já deve ter visto isso, tantas pessoas brincando com a fé do outro. Faça isso que Deus vai te dar aquilo. Se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Se você não fizer, isso não vai acontecer. Gente brincando com a fé do outro, de forma fraudulenta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você ouvir esse tipo de coisa, essas teologias meio esquisitas, lembre-se de uma coisa: o crente salvo em Cristo é eleito e sacerdócio santo de Deus. E a nossa vida pertence a Ele. O nosso andar pertence a Ele. Ele nos comprou, Ele nos selou e Ele nos deu vida. Nós precisamos ter fé nele, temer a Ele. E é claro, não estou aqui dizendo que não é para respeitar os líderes, não é isso que eu estou dizendo. Mas que quando ouvimos essas teologias malucas que você sabe e ouve por aí, televisivas e muitas outras coisas, essas coisas não podem fazer parte do corpo de Cristo. Porque aqui está o povo eleito de Deus. E tudo que fere as Escrituras precisa ser jogado fora. Tudo que fere as Escrituras precisa ser, não pode ser aceito. Aqui desceu aqui um pouquinho. Obrigado. Não pode ser aceito. Meu último ponto aqui, irmãos, é que nós precisamos honrar o Senhor. Porque quando desonramos a Deus, recebemos o desmerecimento do próprio Deus. Como eu disse no versículo 30, quando Deus traz a profecia para a casa de Eli, diz assim o texto, olha aí comigo: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Irmãos, isso quem diz é o próprio Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus. Se nós queremos receber o favor de Deus, precisamos honrar o Deus que nós servimos. Deus disse a Moisés, e o apóstolo Paulo replica isso em Romanos capítulo 9. Porque Deus é soberano, Deus disse: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo exatamente isso. Aqueles que me honram, vivem para mim, eu vou honrar. A teologia liberal, ela vai dizer o seguinte: independente do que você faça, se você vive uma vida desonrosa, uma vida que não tem santidade, não, Deus ele é obrigado a te abençoar. Deixa eu contar um segredo, irmãos: Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Deus, vou repetir, Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Todos pecaram e todos carecem da glória e da graça de Deus. Sabe o que nós merecíamos antes de Cristo, irmãos? O inferno. Por isso que o Senhor Paulo, o apóstolo, vai nos dizer em Efésios capítulo 2, que a salvação é pela fé, mediante a graça, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Exatamente para mostrar para mim e para você que em você e em mim não tem nada. Não havia nada. Não existe nada em mim que possa
substituído. Não existe nada em mim que possa chamar a atenção de Deus. Por isso que algumas músicas são meio esquisitas, né? Seu espelho. Já ouviu isso? Você tem valor. Que valor que você tem? Que valor que nós temos sem Jesus? Que valor, irmãos, que nós temos? Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Que valor? Que valor? Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, hoje nós temos algum valor, porque o Espírito Santo habita em nós. E como diz o apóstolo Paulo, que agora não é a questão do vaso, mas o que habita dentro do vaso. E o que habita dentro do vaso, que é você, é o Espírito Santo de Deus, que nos santifica, que nos valoriza, e que hoje nós podemos chegar a Deus. Você está vendo? Alguém disse aí, Deus bom. Você está vendo como Deus é bom? Porque você não merecia nada, você merecia um inferno, e Ele foi lá e te resgatou e te chamou. Querido, o perdido não era Jesus, o perdido éramos nós. E às vezes na nossa fala a gente parece, não, eu vou dar uma chance para Jesus. Poxa, Jesus, né? Tanto que Ele me chama, Ele chama tanto, eu vou dar uma chance, vai vir na frente hoje, vou dar uma chance, mas deixa eu te dizer, quando o apóstolo Paulo, e aqui eu já caminho para o final, em Atos capítulo 9, ele estava indo para Damasco fazer o que, gente? Matar crente, é ou não é? Ele estava indo para Damasco se encontrar com Deus? Estava não. Ele já tinha pedido autorização para ir lá matar crente. Só no meio do caminho, quem aparece para Paulo? O próprio Cristo. Mostrando para mim e para Paulo que o perdido éramos nós. E Ele nos encontrou. E quando estávamos passando, prontos para fazer alguma coisa, Ele nos lança no chão. Tira a escama, tira aquele coração de pedra, e agora nós podemos ver quem Ele é. Então, quando você for orar para alguém, algum parente, olhe da seguinte forma: Senhor, regenera essa pessoa, tira essas escamas, troca esse coração, porque ela por si mesma ela não consegue te ver. Ela ama o pecado. E às vezes a gente vai evangelizar alguém, a gente quer entrar num debate, né? Não tanto falar, a gente pensa que vai convencer, a gente diz que quem conversa é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você for orar por alguém, interceder por um parente, por um amigo, peça a Deus: Senhor, me usa aqui para trazer a palavra, mas eu também lhe peço, Senhor, tira essas escamas, porque Ele por si mesmo não consegue ver a ti. Pode ver milagres, pode ver um monte de coisa acontecendo, mas se o Senhor não tocar e não começar a boa obra, nada acontece. O nosso Deus começou a boa obra em nós e Ele é fiel para completar. Ele começou essa obra em Samuel, começou essa obra na minha vida, de Esther, Maurício, Thalita, Flaviane, Gabi, entre todos os irmãos aqui. Talvez tenha alguém que não esteja aqui que não é crente, e Deus pode estar começando a obra na sua vida hoje. E se você está ouvindo a voz do bom pastor te chamando, se você está ouvindo é porque Ele abriu seus ouvidos. Que se lance esse Deus.
porque nós não merecemos nada. Nós, sem valor nenhum, Ele nos amou. E além de nos amar, gente, nos deu uma missão de ser sal na terra. Eu fico olhando para a minha vida aqui, eu encerro. Eu nunca dei muito problema com os meus pais, graças a Deus eu vejo isso, até a misericórdia de Deus sendo na minha vida, mesmo antes de ser crente. Mas era um menino cheio de vícios e tudo mais, e graças a Deus nunca me envolvi com drogas, bebidas, nada disso. E eu pude ver o Senhor trabalhando. E se não fosse Deus, meus irmãos, eu odiava a igreja, eu odiava o pastor, a palavra é essa, odiava a igreja, pastor, louvor, negócio chato, aquelas músicas, todo mundo cantando com a mão levantada, negócio esquisito. Era assim que eu achava. Menosprezava minha mãe, coitada. Orava por mim, pagava o preço por mim. E um dia o Senhor me chamou. Ele me chamou. E desde 2008 eu estou no Evangelho. E no meio desse caminho todo, não por mérito meu, mas por mérito do Senhor, o Senhor foi trabalhando na minha vida. Saí de São Pedro da Aldeia, sou do Rio de Janeiro, perto de Cabo Frio, fui para a escola de sargento, e Deus me guardou nisso tudo. Me deparei com muitas coisas, muitas bandejas com bordas de ouro, com muitas meninas, com muitas coisas, mas o Senhor a todo tempo me guardando. E depois disso vim para Brasília em 2012. Em 2012 aí conheci minha esposa Thalita, que está ali sentada. Aí em 2014 o Senhor nos deu o privilégio de ter a questão matrimonial e nós casamos. Estamos casados há 4 anos. E quando eu olho para trás eu vejo que se dependesse de mim eu estava perdido. Mas o Senhor me guardou o tempo todo. E Deus tem nos guardado, irmãos. Ele tem nos guardado. Se eu der oportunidade para cada um contar a história aqui, a gente só vai sair daqui no fim do mês e ver tantos livramentos no que Ele tem feito. Então, eu peço a você, guarde isso. Guarde isso. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio.